Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 21 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 76 ao capítulo 78, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 76 é um salmo de Asaf, então vamos continuar hoje falando um pouquinho, a respeito deste levita, deste profeta extraordinário que foi Asaf. E ele começa nesse Salmo 76, honrando ao Deus de Judá. Olha só, Deus é honrado em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita. O monte de Sião é o seu lar. Quebrou-se ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos e as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos quando o repreendeste, ó Deus de Jacó. Cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença e a terra estremeceu e se calou. Tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. Rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Faça votos ao Senhor seu Deus e cumpra-os. Todos paguem tributo àquele que deve ser temido, pois ele acabou com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. E aí, o capítulo 77 é outro salmo de Asaf, e ele começa clamando a Deus. Clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, eu busquei ao Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu. Mas a minha alma recusou-se a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por a sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres. Consulto a minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? O seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso em sua ira, fechou a porta da compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. Ó Altíssimo, voltou sua mão direta contra mim. Depois, porém, lembro de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas no passado. Então, sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus? E o Deus que realiza, és um Deus que realiza maravilhas. Mostra o teu poder entre as nações. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os rebeldes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas e os seus relâmpagos riscaram o céu. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto
pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste o teu povo como um rebanho de ovelha pelas mãos de Moisés e Arão. A trajetória do Salmo 77 é algo inerente à nossa natureza humana. Quantas vezes clamamos a Deus, como ele disse aqui, e logo dizemos, o Senhor não me ouve, né? E ele diz, quando estou angustiado, eu busquei a Deus, orei a noite toda de mãos estendidas, desfaleço ansioso pela sua ajuda. Será que Deus me abandonou? E aí começa, né? As nossas indagações, começa-se as nossas justificativas diante da não resposta de Deus à nossa oração. Mas o que Asaf nos ensina? Que ele parou e à noite ele fez algo extraordinário. Ele não permitiu que a lamúria do dia inteiro, né, permanecesse, que aquilo se incumpridasse dia após dia. Ele fala que à noite ele começou a relembrar canções alegres. Olha que conselho extraordinário Asaf nos deu. Então ele diz, clamei ao Senhor e parece, que Deus não me ouviu. Parece que Deus enfim tinha me abandonado. E pelo que ele diz, ele ficou o dia pensando nisso. Diz que à noite ele deixou de dormir desesperado, ansioso para ouvir a voz de Deus. Mas num determinado momento, ele parou. E numa noite específica, ele relembrou canções antigas, consultou a mente, a alma dele e procurou compreender a situação. Sabe o que Asaf fez? Saiu do vitimismo. Ele saiu dos altos questionamentos seus. E Deus, muitas vezes, não nos responde, porque Ele olha a nossa postura diante das circunstâncias. Quantas vezes lamentamos, remoemos, falamos e não paramos para analisar a nossa alma, consultar-nos, compreender a situação. Sabe o que é compreender a situação? Senhor, eu sei que o Senhor não faz nada por um acaso. Eu não estou entendendo essas circunstâncias, mas o Senhor tem alguma coisa com isso. E eu sei que de mal nada vem de ti. E se algum mal o Senhor permite vir, é porque vem coisa boa por aí. Isso é você parar, analisar, consultar a sua alma, procurar compreender, não pela sua visão, mas pela visão de Deus naquelas circunstâncias. E aí, nós vimos que ao fazer isso, ele começou a dizer, Deus fez coisas extraordinárias no passado, és Deus que realiza as maravilhas, e eu sei que o Senhor não mudou diante das circunstâncias, né? Como o Salmo 77 nos ensina a mudarmos padrões, não é? Para escutarmos o que Deus tem sobre aquela situação. E o capítulo 78 é mais um salmo de Asaf, né? E aí ele fala, meu povo, ouve as minhas instruções, abre os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola e ensinarei enigmas do nosso passado. Histórias que ouviste e conhecemos que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e a sua maravilha, pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó e deu a sua lei a Israel.
ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E eles, por suas vezes, ensinassem os seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus. Olha o que Asaf nos ensina: contar sempre as bênçãos do Senhor dentro da nossa casa. Eu cresci num lar cristão. E quantas experiências extraordinárias meus pais viveram e transmitiram à minha vida. E eu tenho que transmitir isso às próximas gerações, para que as próximas gerações saibam que há um Deus poderoso. E ele continua dizendo, portanto, versículo 7, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer dos seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Olha como nós precisamos fazer isso com as próximas gerações. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos e rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o seu coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei, esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhe tinha mostrado, os milagres que realizara aos seus antepassados na planície de Zoar, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu à travessia. Fez águas se erguerem como muralha. Durante o dia, os guiavam com uma nuvem. Durante a noite, com a luz de fogo. No deserto, partiu a rocha para lhe dar água, como que jorra de um manancial. Da pedra, fez brotar riacho e correr água como no rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele. E se rebelaram contra o Altíssimo lá no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne ao seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram no seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas do céu e fez chover maná para alimentá-los. Deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos. Receberam comida à vontade. Ele enviou do céu vento do leste e por poder guiou o vento do sul, fez chover carne como se fosse muitas e muitas aves. Como a areia da praia, fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, e o povo comeu à vontade. Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles e ele matou os homens mais fortes. Feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram a pecar e não confiaram em Deus, apesar de todas essas maravilhas. Será que isso é diferente hoje? Quantas maravilhas Deus faz,
Quantos ainda têm um coração endurecido? E ele continua: por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez dos seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era a sua rocha, que Deus, o Altíssimo, era o seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com seus lábios, pois o coração não era real a Deus e não foram fiéis à aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve a sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passaram como o vento, que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel, não se recordando do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou dos seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fez no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoar. Ele transformou rios em sangue para que ninguém bebesse das suas águas. Enviou enxame de mosca para devorá-los e rãs para destruí-lo. Entregou suas plantações a largatas, suas colheitas a gafanhoto. Destruiu videiras com granizo e figueiras com geada. Entregou o gado à chuva de pedra e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre ele a sua ira ardente, sua fúria, sua indignação, sua hostilidade, enviou contra eles. Voltou sua ira contra ele e não lhe poupou a vida, mas os devastou com uma peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã. E ele continua: mas conduziu o seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto, manteve-os salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos, levou o povo até a fronteira da Terra Santa, região montanhosa que conquistou para eles. Diante dele, expulsou as nações, repartiu entre eles a herança, estabeleceu as tribos de Israel e os seus lugares. Hoje, nesse Salmo 78, é uma retrospectiva de toda a trajetória de Israel. E ele continua. Já estamos no versículo 56. Ainda assim, continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Voltaram atrás, foram infiéis com seus antepassados, mostraram indignos de confiança. Com um arco defeituoso, provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com os seus ídolos, despertaram nele ciúmes. Quando Deus os ouviu e se enfureceu e rejeitou por completo Israel, abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo, deixou que a arca do seu poder fosse capturada. Entregou sua glória nas mãos dos inimigos e permitiu que seu povo fosse morto à espada. Porém, se enfureceu com eles, sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo. As moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas não puderam lamentar os seus mortos. Então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, a descendência de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá. Sabe o que ele está falando? O Monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como o céu, firme e duradouro como a terra.
Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou do pastoreio das ovelhas e cordeiros e tornou pastor dos descendentes de Jacó. O povo que a Deus pertence, Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Que coisa extraordinária, não é? É muito lindo você ver a trajetória do povo, você ver quão Deus era poderoso e com amor cuidou desse povo, mas o amor que também disciplina quando é necessário. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.